quando as pessoas deixam completamente as relações humanas e reais, existe sim um problema, porque ela quer substituir, e a gente vê casos em que muitas pessoas deixam de investir em relacionamentos verdadeiros porque o vínculo com o objeto é mais previsível e muito mais controlável. Você é contra isso? Não sou contra isso, e é isso que eu vou falar no vídeo. Não sou contra você ter um boneco, você ter um reborn, que seja, não tem problema, mas existe um lado sombrio, e é o que nós vamos falar logo. Bonecos, eles simulam, às vezes, muitas das vezes, até condições médicas raras, prematuras, né? Então a gente vê nisso uma banalização do sofrimento real. Outros defendem que ajuda a normalizar, a criar mais empatia com a diferença, né? Mas existe um lado sombrio para mim, pessoal, que tem se revelado, por exemplo, quando as pessoas preferem se isolar completamente do convívio social. Por quê? Porque ela tem um reborn e aquele reborn dela vai ser julgado, ela vai ser julgada, ou ela precisa de cuidado e atenção exclusivamente porque ela tem 4 bebês reborn, 5 bebês reborn, 10, 15 bebês reborn que ela precisa de dar atenção. Então ela se exclui completamente do convívio social. Isso é uma questão muito ruim. Então eu trouxe aqui alguns bonecos e pelúcias, um exemplo de pelúcia aqui que eu dei para minha filha, né? É o famoso Ted. Esse aqui é um dos preferidos dela. Ela brincou muito com ele na escola, ela conversou bastante com ele, dormiu diversas noites com ele. Ela também tem aqui o Show, que esse é nada mais do que um grande cachorro que uma das tias dela deu para ela, que ela também ama de paixão. Esse aqui ela apelidou de Fofão. Cada um ela foi dando um nome que a gente fala, e esse vai chamar como, esse vai chamar tal, ludicamente, sabe, para ela começar a desenvolver relações com objetos, né? Esse daqui, uma neneca, né, a famosa boneca, né, foi uma das primeiras que eu dei para ela. Olha, um plástico até meio duro assim, mas para ela ter contato, entender que ela iria possuir, ela iria conviver, né? Então existe um lado lúdico, pedagógico. Até eu trouxe um exemplo muito bacana aqui para o vídeo para a gente falar sobre isso nas grandes cidades ou até em cidades menores também, mas um programa vinculado à assistência social que se chama Famílias Acolhedoras. Eu sei que o objetivo do vídeo não é falar sobre famílias acolhedoras, mas você já vai entender o porquê que eu tô trazendo esse exemplo. Nesse programa, para quem não conhece, resumidamente, o juiz ele tira a família a criança de uma família que naquele momento não pode ficar com a criança, por exemplo, pais e mães que estão se agredindo no meio de questões complexas, e de repente aquela família está longe de todos, e de repente aquela família não tem mais uma avó para aquela criança aí, não tem, os tios não querem, por exemplo, né? Os abrigos estão cheios ali naquele momento na cidade, e o juiz precisa decidir. Então o que ele faz? Ele recorre a essas famílias que estão previamente cadastradas, por exemplo, na assistência social, né? Nesse programa de famílias acolhedoras. Então ele recorre a essas famílias, a família aceita, e a família desde o primeiro momento ela já sabe, desde o treinamento ela já sabe que aquela criança vai ficar ali temporariamente. Quando essa criança vai embora, por exemplo, pode ficar de 2 dias a 6 meses. Quando aquela criança vai embora, a situação de repente resolveu, ou a criança vai para adoção, a família, você concorda que a família ela entra numa espécie de um luto? É difícil você ajudar uma criança e de repente você tá convivendo ali no dia a dia com aquela criança, de repente aquela criança vai embora e você não consegue ver aquela criança mais. Então, qual que foi uma sacada interessante, uma ideia que muitas cidades fazem? Eles dão uma pelúcia, eles dão um boneco, algo que vai simbolizar aquela menininha, aquele menininho, né, bem, de repente até com a mesma tonalidade de pele, né, que vai fazer aquela família,
aquela mãe que acolheu, lembrar daquela criança. Isso é um trabalho muito importante de trabalhar a partida, a ida, né? Então, assim, cada reborn, ele é fantástico, porque ele vai se parecer muito com um ser humano de verdade, né? Então, existe uma indústria por detrás, por exemplo, agora que a gente vê os reborns aí, existe uma indústria, pessoas que vão aproveitar um momento e vão ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, abrindo escolas para bebê reborn, né? Então, é diferente de você ter um boneco, ter para você ajudar a você lidar com questões internas, né? Simbolizando, né? Ajudando você a lidar com o luto. Totalmente diferente de você achar que aquilo ali, de fato, não é fantasia, é realidade. Você mandar o seu reborn para tua escola, percebe a diferença, entende? Então, nós, psicólogos, nós utilizamos isso na clínica, né? Você dá uma pelúcia, dá uma boneca para uma criança, para a criança conversar com aquilo ali, onde ela vai se abrindo, onde ela vai expressando os seus desejos, né? A gente utiliza desse meio pedagógico, mas existe uma diferença de nós acharmos que isso é a completa expressão da realidade, né? A gente mandar aquele boneco para a escola, simular um parto, né? Então, bebê reborn que é criado hoje em dia, ele pode ser utilizado para ajudar as pessoas a lidar com o luto, a lidar com a solidão, você cantar uma canção de ninar, mas existe um limite, né, da fantasia para a realidade. Toda fantasia, toda ficção, existe uma linha que a gente precisa entender que um filme, por mais realista que ele seja, por mais que ele tenha se baseado em fatos reais, aquilo que está passando na tela não é a realidade, é um filme. Mais que ele está retratando uma realidade que ocorreu, é um filme, né? Da mesma forma, por mais real que a pelúcia ou o boneco seja, né, não é um ser humano, então não adianta. Histórias de psicologia ajuda as pessoas a processar, por exemplo, perdas profundas, né, contato com o bebê, né, uma mãe que tá fazendo psicoterapia porque sofreu um aborto, né, e o psicólogo tá trabalhando ali com ela, utilizando esse meio, por exemplo, né, é uma ferramenta fantástica, terapêutica, né, mas ele não vai ser um substituto. Ele pode ajudar as pessoas, por exemplo, essa mãe a seguir em frente, mas ele não vai ser um substituto, né? Então, esse fenômeno reborn, ele tem um lado sombrio. Muitas pessoas, por exemplo, vai se isolar do convívio social, porque você vê aí nas redes sociais, aí, pessoa lutando para passar na frente numa fila de supermercado, por quê? Porque ela acha que aquilo ali é real e daqui a pouco ela nem vai fazer compra mais. Por quê? Porque o bebê reborn dela naquele supermercado não é aceito, entende? Então, isso tem um lado muito sério e muito polêmico, não é mesmo? Então, eu torço para que cada vez mais esses bebês sejam mais realistas, né? Enquanto eu, psicólogo, terapeuta falando, isso vai me ajudar a trabalhar com essas pessoas, né? E simular condições, os médicos simular condições médicas, né? Mas é preciso ter equilíbrio, né? Nas redes sociais, uma linha entre entretenimento e exploração emocional, às vezes isso é muito tênue, né? Que a gente vê vídeo de pegadinha reborn, local público, né? Que gera polêmica, né? Porque provoca reações emocionais, né? Imagina você ver uma pessoa agredindo, simulando como se fosse um bebê, né? Isso é muito extremo, não é verdade? Então, assim, mas afinal, o que é um hobby saudável de um possível problema psicológico, né? Quando o apego ao boneco, por mais realista que seja, quando ele ultrapassa os limites saudáveis, né? Gente, dê bonecas para teus filhos, em vez de dar celular, dê objetos que simulam um cachorrinho. O Ted fez, quantas vezes ela chorando, a gente dava o Ted para ela, isso aqui
que acalmava ela, era o psicólogo dela, né? Não era eu, era o Ted, né? Então existia sim um apego, mas ela sabe que isso daqui não é real. Eu tenho animais aqui em casa, real, tenho pets aqui, né? Então existe um limite. E as pessoas querem ultrapassar esse limite. Querem, né? Um limite saudável, tá? Com criança, pessoal, isso pode ser muito saudável. Já com adultos, isso vai exigir atenção. Isso vai exigir que, por exemplo, seja num ambiente psicoterapêutico, né? Que a pessoa tá ajudando ela a interagir com aquilo para lidar com uma perda, né? Então, diante dessas tendências recentes, né? Construção de rotina com esses bebês, a gente precisa ver se isso de fato tem sido um processo lúdico, né? Um processo de superação emocional. Precisa entender se aquela pessoa está tentando substituir os afetos humanos por vínculos que são controlados. Porque com um ser humano, vai ter dia que eu vou querer ser mais afetuoso com quem tá do meu lado, vai ter dia que eu vou querer ficar um pouco na minha. É uma questão de total descontrole, vai ter dia que eu vou estar bem, né? E isso faz parte da relação humana, do relacionamento humano. E o boneco não. O boneco, todo dia ele vai estar com essa mesma cara aqui, se ele não for descosturado. Mesma cara, todo dia, entende? Então, quando a realidade afetiva, ela se restringe somente ao vínculo, é necessário olhar com atenção. Essa pessoa precisa voltar para a linha da fantasia. Ela está numa linha tênue e ela precisa voltar, né? Ela pode se vincular, ela pode conviver com... Por que não, né? Mas, gente, existem alguns sinais que mostra quando a situação saiu do campo lúdico. Por exemplo, esse vídeo é top, hein? Por exemplo, o isolamento social, né? Dificuldade de manter vínculo, ser humano, né? Sofrimento quando você tira o bonequinho. Isso é um sofrimento emocional, né? É um prejuízo da rotina da pessoa, que ela acorda cedo para dar café pro boneco. Então só depois ela vai trabalhar e agora ela passou a se atrasar no trabalho por causa disso, né? Nesses casos, o bebê reborn, que deveria ser um objeto de instrumento de acolhimento temporário,